Bom, passo imediatamente então para o Jonathan de Itecum, coordenador geral de Administração de Informações e Segurança do INSS. Obrigado. Bom, vou falar um pouco do E-Social do ponto de vista, reforçando essa questão da importância do E-Social como ferramenta de interoperabilidade do governo federal e os problemas que ele visa resolver, seja da perspectiva dos órgãos envolvidos, ou seja também dos benefícios que ele traz em relação à procuração da informação para o próprio INSS. Então, como o pessoal comentou, o que a gente tem de desafios que o social visa resolver. Primeiro, a questão da multiplicidade da entrada de informações que a gente tem. A mesma informação sendo prestada por vários canais diferentes, de maneira redundante, informações que às vezes não se comunicam entre si. A questão da tempestividade é outro ponto, essa questão de que as informações às vezes são prestadas para órgãos diferentes em tempestividades distintas. O Ministério do Trabalho recebe uma determinada época, o INSS pode receber só no momento em que a pessoa for numa agência apresentando, por exemplo, aquela informação em papel, porque a gente não recebeu essa base, alguma coisa do tipo. A questão da qualidade, um outro problema que afeta centralmente a utilização desses dados para o governo. E aí, quando a gente fala de qualidade, eu estou falando também na questão do formato dos dados. Como as obrigações até então eram todas separadas, o que ocorria, sei lá, a data de admissão era prestada para alguma informação específica em relação à remuneração. Era prestada para a Receita Federal em um nível de detalhamento. O Ministério do Trabalho precisa dessa informação em um nível de detalhamento diferente, o INSS precisa dessa informação em outro nível de detalhamento diferente. Então, o fato desses formatos de um mesmo dado serem diferentes, às vezes dificulta a apropriação dos dados por outro órgão, porque o processo está desenhado hoje, antes do E-Social, ele visa, às vezes, atender uma necessidade específica do órgão, que é o gestor direto daquela informação, mas de uma forma que essa informação não pode ser aproveitada, não pode ser utilizada por outros órgãos. E o outro ponto também é a questão da comunicação entre os órgãos, que está bastante relacionada também. Muitas vezes essa falta de comunicação entre os próprios órgãos, a questão da própria incompatibilidade de informações prestadas ou a divergências de entendimentos, acaba fazendo com que a pessoa, o cidadão, tenha o ônus de ele pegar a informação em um papel de um órgão e levar até outro órgão. Então, às vezes, a gente dificulta, acaba, pela falta de comunicação entre os próprios órgãos, coloca esse ônus para o próprio cidadão. Seja pela questão de dificuldade sistêmica ou o fato de sistemas em si não se conversarem, quanto por essa questão do formato dos dados ser diferenciado também. E para esses problemas, que é a questão da multiplicidade de entradas, a tempestividade inadequada das informações, a qualidade baixa dos dados em algumas situações e a falta de comunicação entre os órgãos, o E-Social surge como uma solução. Na medida em que ele, simplificando todas essas obrigações, primeiro, que o empresariado vai prestar esses dados, e os entregadores também, no caso dos domésticos, vão prestar esses dados de forma unificada, uma vez só para o governo, ele não está prestando dados mais para a Caixa, para o Ministério do Trabalho, para o INSS, etc, etc, etc. Ele está prestando para o governo uma vez só em uma plataforma única. E a questão da construção conjunta do E-Social também é um grande benefício, porque nesse processo que a gente passou, esses 7, 8 anos de desenvolvimento do projeto, até a gente chegar no ponto atual,
a gente teve bastante divergências entre os órgãos que acabaram sendo unificadas na medida em que a gente precisou construir um layout único de informação que atendesse a todo mundo. Com isso, a gente resolveu vários conflitos entre os órgãos e em questão de entendimento, tratamento de alguma informação, e chegou a uma solução unificada. Então, o E-Social, na prática, é um projeto social na própria origem dele, tanto no sentido dele visar a própria sociedade, trazer benefícios para a sociedade como um todo, mas no sentido de forçar esse diálogo entre os órgãos também e trazer resultados bastante positivos em relação a isso. É um projeto que não tem paralelos no mundo em relação à dimensão da complexidade de integração que a gente está desenvolvendo, pelo menos na questão fiscal, tributária, de administração pública de modo geral, e, de certa forma, a efetivação da interoperabilidade no governo federal. Quer dizer, ao invés da gente transferir esse ônus para o cidadão de buscar informação em um órgão e levar para outro, levar para outro, levar para outro, a gente está assumindo isso como um ônus, como uma necessidade do próprio governo de que conheça aquele cidadão e repasse as informações diretamente para os órgãos que precisam. E com isso a gente traz as melhorias não só para a empresa, a questão da simplificação toda das prestações, para o governo também essa questão de todos estarem falando a mesma língua. Então, quando eu estou falando de uma remuneração, de uma data de admissão, eu estou falando no mesmo formato que o Ministério do Trabalho está falando, no mesmo formato que a Receita está tratando, e também para os próprios trabalhadores, em relação à alimentação do cadastro deles perante o governo. E os benefícios que isso pode trazer, que eu vou mencionar no caso do INSS específico. No caso do INSS, a gente tem então, essa questão da qualificação da informação e da prestação mais tempestiva dos dados. Primeiro, ela possibilita uma redução de fraudes, na medida que eu tenho um cadastro mais qualificado, é menor o risco de alguma inconsistência que causa uma concessão indevida, alguma coisa assim, na medida que eu tenho dados ali mais detalhados para conceder um benefício, tem mais amparo, trago mais segurança para o servidor nesse processo. E também uma seara que a gente está entrando bastante agora também, a questão da automatização dos processos do ponto de vista do INSS. Vocês devem ter visto na mídia recentemente, a gente começou agora com o requerimento online de aposentadorias por idade e salário de maternidade, e acho que começou dia 21 de maio a implantação dessa modalidade, e a gente já está vendo resultados bastante positivos nesse sentido. Então, o processo que anteriormente a pessoa tinha que fazer um agendamento, comparecer a uma agência para apresentar documentos e depois ainda aguardar a análise do seu processo, a pessoa está tendo uma resposta muito mais rápida e muito mais simples a esses pedidos, graças a essas integrações de informações que a gente está construindo. E os dados que a gente tem até agora, mais de 15 mil benefícios a gente já concedeu desde o dia 21 de maio até aqui automaticamente. E os demais benefícios de salário de maternidade e aposentadoria por idade que não entraram nessa modalidade, a própria análise para o servidor também fica muito mais simplificada, porque tem, ao invés dele ter que analisar toda a parte do processo, os casos em que a gente não conseguiu automatizar completamente, a gente deixa simplesmente aquelas pendências para que o servidor analise. Então ele não tem que analisar mais todo o processo como era antes, ele regulariza só aquela pendência cadastral. No momento em que ele regularizou aquilo, o benefício é encaminhado automaticamente para a concessão. Ainda é cedo para a gente avaliar os resultados disso, mas a gente já considera um número bastante expressivo. Eu
tornar desnecessário que 15, 16 mil pessoas tenham ido até as agências para. Na verdade, a quantidade de requerimentos que a gente já teve foi maior, mas 15, 16 mil pessoas tiveram reconhecimento automático, uma coisa bastante boa. E também para o INSS, essa questão também da maior tempestividade da informação é um outro ponto que também traz benefícios para a gente. Hoje, no próprio e-social doméstico, a gente já fez um teste lá com uma servidora, por exemplo, que no momento em que ela informou o e-social da empregada dela no site do e-social, em coisa de 5 minutos essa informação já estava apropriada no nosso sistema. Ela foi replicada do século para a DataPrev, processada e já caiu do extrato ali da empregada. E para a gente, às vezes, quando receber essa informação via guia de pagamento, isso podia levar 4, 5 dias para receber. Então, de 4, 5 dias para receber um dado, eu passar por um ponto que eu recebo essa informação para 5 minutos, é uma coisa fantástica. Em relação à fase atual do projeto, como o pessoal, encaminhando já para as palavras finais, como o pessoal já comentou, os órgãos estão bastante preparados. O INSS desenvolveu a parte que tem que desenvolver para apropriar as informações dos demais empregados que estão para vir. A gente já recebe os dados dos empregados domésticos. E estamos agora no momento em fase de homologação das implementações de sistema para que isso esteja casado com a efetiva entrada em produção. Então é isso, obrigado. Obrigado. Muito bom. Eu vou passar.